Já estou em direto, o Instagram está aqui a dizer estamos em direto. Aqui nas minhas obras, uma grande plataforma de networking. Dar aqui uns segundos. Já tenho os meu óleo a bombar aqui atrás para me dar aqui um boost que necessito, às vezes inspiração e tudo. Eu sou a Mafas Borralho, estratega em negócios digitais e estas são as conversas à segunda. Antes, só de dar aqui um chegazito a que está a decorrer uma campanha, não que eu ganhe nada em dizer que está a decorrer uma campanha para as minhas à obra, mas é que a lista, soube agora, a lista está a se encher depressa. Então, se gostavas de entrar neste grupo de networking, vai ao link aqui no perfil e inscreve-te. A lista está a crescer. Há um número reduzido que vamos aceitar, não sei quantas são, esqueci de perguntar essa parte, mas está a haver esta promoção espetacular agora para o mês de novembro. Pagas agora e pagas agora e é como se estivesse a pagar só a partir de janeiro. Portanto, recebes aqui um mês e meio de graça. Eu acho que é uma coisa fantástica, ainda mais numa altura que está a haver tantas mudanças aqui na comunidade e que tão bem que sabe estar aqui a reunir gente fantástica e com sucesso e provas dadas. Então, a convidada de hoje chama-se Vanessa Asturiana. Ela já está aqui a chamar-me para a conversa e não vamos demorar mais tempo, né? Vamos chamá-la. Vanessa, Vanessa! Né? Vamos lá chamar. Vanessa! Bora nessa, Vanessa. Havia um anúncio, não era? Bora nessa, Vanessa. Muito bem, está aqui alguém. Isto é uma plataforma em português. Obrigada aí por estarem aí com comentários em inglês. Ô, Vanessa, tudo bom? Olá, Mafalda, tudo bem? Tudo, deixa só pôr isto um bocadinho mais para cima, para não me cortar a cabeça. Ok, aqui estamos nós. Vanessa Asturiano, mulher brasileira, portuguesa. Isto hoje somos pessoas do mundo, né? Qualquer dia acaba estas fronteiras dos países. Eu acho que é o futuro. Profissional em marketing, mas no início a pergunta é, a comunidade nunca nos conhece, eu acho sempre que há sempre gente aqui a entrar, então a pergunta é, quem é a Vanessa Asturiano? E adoro o nome Asturiano, de facto parece aqui algo que vem do universo. Pois é, Mafalda. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, tá? E dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte aí do Mulheres à Obra, né? Desse grupo maravilhoso, né, de networking que tem me ajudado aí nesse processo, né, dentro da Mulheres à Obra. Bem, respondendo a sua pergunta e dando a boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo aí, né? A Vanessa Asturiano é uma mulher de 41 anos, né? Super batalhadora e tem 17 anos de experiência profissional nas áreas do marketing, da comunicação. Praticamente trabalhei a vida toda com essa área, né, do marketing. Fui muitos anos assessora de imprensa, né, naquela modo antigo que se fazia, né, lá atrás. Depois fiz completamente a transição, trabalhei muitos anos na TV Globo, no Rio de Janeiro, né, onde eu nasci e nasci em Niterói, que é uma cidade próxima, mas passei praticamente minha vida profissional inteira trabalhando no Rio de Janeiro. Foi quando, em 2016, eu pedi demissão da TV e vim trabalhar aqui em Portugal. Na verdade, vim estudar também, fui fazer uma pós-graduação no ISCSP, ali na Ajuda, né? Acho que é na freguesia ali da Ajuda, perto de Alcântara. E aí, depois, em 2016, montei a minha agência chamada Clique Mais. E vim para cá para trabalhar especificamente no tráfego pago, que são os anúncios na internet. Então, a Vanessa é tudo isso, né? É uma mulher corajosa, aventureira, né? Vim empreender, nunca tinha empreendido, né? Imagina num país estranho, porque eu não tenho, diferente de muitos brasileiros, né? Que não é comum, eu não tenho nenhuma descendência. Como você mesmo fez referência ao meu apelido, né? Sim. Asturiano, vem das Astúrias do norte, né? Da Espanha. Então, não há nenhuma influência portuguesa no meu nome. Só espanhola. Do meu tataravô, se eu não me engano, mas
as pessoas da minha família não sabem bem me contar essa história. Olha, muito interessante. Sim, há sempre pessoas ligadas. Se formos ver para trás, e a minha família vem da Holanda, mas vem da Holanda há 6 séculos, não é? Não é de agora. Somos todos temos uma relação com algum país ou do outro lado, não é? Não havia fronteiras, não havia nada, havia fronteiras, sim. Estou aqui a recordar a história rapidamente. O mundo era dividido entre os territórios portugueses e os territórios espanhóis, não é? E quando veio isto tudo e começou-se, quem quiser ver, há não sei se está no Netflix, eu acho que não, vi há muitos anos atrás uma história maravilhosa sobre a rainha de Espanha, e só aqui, que é espanhol. E ela, e a descendência dela, a Isabel, se não estou enganada, foi ela que criou a descendência de quase tudo o que é reinado aí por mundo fora e onde existe hoje ainda. É muito interessante ver. Ela depois casou-se com o príncipe Fernando e juntos criaram uma bela história de amor. Podia não ser cá aí tanta coisa. A descendência vem quase toda dela. É muito interessante. Tirando nós aqui, não. Nós aqui somos rebeldes. Não queremos descendência com ninguém. Pois Então, é, eu não sim, sei te contar muito bem essa minha história do meu apelido, mas desde o primeiro momento que nós tivemos alguma troca, né, Mafalda, você sempre achou curioso. porque um dia eu conto porquê. Tem a ver com o universo e há aí um nome no universo e um dia parecido contigo. Não, aqui fica para uma outra vez, senão dá confusão. Ora, muito bem, eu acho uma coisa interessante, não pela altura do mundo e nas épocas que estamos a viver, mas estavas bem, estavas estabilizada no Brasil e decidiste vir empreender para Portugal. O porquê esse salto? Então, na verdade, eu queria fazer a transição, né, do analógico. Eu digo analógico para o digital porque eu já fazia um pouco de mídias digitais dentro da TV Globo, na época que me deram o desafio de estar à frente da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Naquela altura era o principal evento mundial, né? Então eu me senti até bastante honrada na altura. E depois que acabou os Jogos Olímpicos, eles queriam me dar a novela das 9 e tal, mas eu não me identificava com nada daquilo. A verdade era que eu vou te contar uma peculiaridade assim da minha vida pessoal, né? Porque eu não era profissional de marketing, nunca quis ser, na verdade, não é aquela coisa que você nasce querendo ser Olha, médico. espera, desculpa, deixa-me fechar aqui a porta que chegou gente. Espera só, vai dar confusão, espera aí só um Tá segundo. bom, tá bom. Vamos esperar. Desculpa, chegou uma amiga brasileira com o marido, também é brasileira, mas vi ficar há muitos anos. Então estavas a contar da Copa do Mundo e disso tudo, e depois Isso, então, convidaram para fazer na a novela das verdade, 9. eu entrei na área da comunicação e do marketing depois, assim, eu sempre quis ser, desde que eu nasci, assim, eu sempre quis ser atleta. Eu não queria ser da Olha, área do marketing. Eu sempre tive esse ímpeto na verdade, um dos meus sonhos era ser campeã olímpica. E eu praticava triatlon, aquele esporte que você sei, nada, anda de bicicleta e corre por é fio. muito exigente, hein? Olha, Bastante. Mas eu fui triatleta dos meus 13 aos meus 20 anos. ok. Mas naquela fase eu tive umas lesões muito sérias, né? Então eu tive que literalmente fui obrigada a abandonar o esporte. E aí eu comecei a pensar o que eu ia ser do futuro, né? Aí fiz um teste psicológico, alguma coisa assim, para ver as tendências, para onde eu ia. Se era humanas, se era área humanas ou se era numérica. E o que eu ia fazer por aquela questão que me cortaram o meu sonho, né? Uma questão até física, né? E os médicos diziam que eu não ia aguentar, minha estrutura óssea não ia aguentar. Então, foi assim que eu escolhi, né, a comunicação e o marketing para seguir. Fui estudar, fiz a universidade, fiz um MBA depois em marketing também a seguir. E aí vim fazer essa comunicação aqui.
E, na verdade, depois eu acabei me encontrando. E eu não sei se é uma questão de energia ou se é destino, qual é a palavra que eu dou para isso. Mas fato é que o esporte, o desporto, né, nunca, sempre cruzou o meu caminho sem eu premeditar, sem eu colocar como foco, sabe? Eu ia fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, me davam um projeto que tinha desporto, por exemplo. Foi a minha vida inteira, desses 17 anos, praticamente foi assim. Porque imagina, eu fui parar na TV Globo, né? TV Globo é Sim. a principal TV brasileira e o produto premium deles são as novelas, não tinha nada a ver com desporto. Cheguei lá, o que eles me deram em primeiro lugar? Copa do Mundo. Aí eu ganhei a Copa do Mundo no primeiro momento. Depois veio o presentão da Jogos Olímpicos. Imagina, eu queria ser campeã olímpica, né? Então, uni o útil ao agradável, realizei o meu sonho. E aí, no meio da Copa do Mundo, eu me lembro bem, já respondendo a sua pergunta, por que eu dei esse salto, né? Ali em 2014, né, que foi a Copa do Mundo, mas em 2013 eu já participava de alguns eventos, né, internacionais, numa das maiores. Eu fui diretora de marketing antes de ir para a TV Globo de uma empresa chamada IMX. E eles faziam os principais eventos internacionais no Brasil. Então, eu, por exemplo, fui responsável pela ida da NBA para o Brasil, do UFC, que é aquela marca de luta, campeonato de luta, Ultimate Fighting Chip, também que é super famoso, o ATP de tênis, que também é super famoso mundialmente. Então, eu participei de todos esses eventos no Brasil. E lá, a gente já percebia que o digital vinha para ficar, né? A verdade era essa. Mas na Copa do Mundo, eu percebi que eu precisava fazer a transição de carreira. Ali ficou muito claro, em 2014, quando eu comecei a fazer mídias digitais dentro da TV e aquela coisa de um evento internacional daquele tamanho, né? E eu sendo assessora de imprensa. E eu decidi que eu não queria ser mais assessora de imprensa. Olha, e o desporto sempre a acompanhar-te, não é? Tu tens estado aqui a falar o que fizeste no passado e o desporto sempre a acompanhar. Olha, aqui só uma nota: conheceste o Ronaldinho, os dois Ronaldinhos, o gaúcho e o outro está tão gordinho, coitado. Era tão bom jogador. É, olha. Eu trabalhei com o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo, Sim. sem ser o Ronaldinho. O Ronaldinho é aquele cabeludo, é o outro. Né? Não, sim. é o outro com a cabeça raspada. E o Roberto Carlos, é porque eles foram um fenómeno, não é? O Roberto Carlos, eles até tiraram uma fotografia, lembro-me tão bem que há aquele, eu esqueci-me do nome, que é o mais bonito deles todos, que ele recusou-se a despir, porque ele é muito cristão. Sabes qual é logo? É o mais bonito. Ele já não joga futebol. Eles até... Kaká, estás a ver? Foram conhecidos a nível mundial, aquela equipa, eles ganhavam tudo. Então, e claro que eu sei quem são. Quem não sabe, mesmo que não se siga futebol, sabe que eles são. Não, eu trabalhei com ele, ele era comentador, que acho que fala aqui, né? Sim. Ele era comentador da Copa do Mundo na TV Globo. Então eu acabei trabalhando nesse projeto com o Ronaldo Fenômeno, um deles, né? Depois fui trabalhar com o Manuel Carlos, que é escritor de novela. Trabalhei muito tempo também numa série com a Glória Pires, por exemplo. Tive outras experiências fora o desporto, claro. Né? Lá dentro a gente fazia de tudo, né? Abraçava os projetos. Diante os projetos se iniciavam, terminavam e você ia sendo desafiada, vamos dizer assim. Cada um tinha a sua peculiaridade. Mas aí eu decidi que eu queria fazer essa transição literalmente 100% para o digital. E eu nada mais do que justo de começar pelas redes sociais, né? E como é que aquilo funcionava. Então eu comecei a estudar, ia fazer muito curso, muita formação. E aí, quando eu vim para cá, né, para Portugal, eu fui diretamente para o ISCSP estudar, escolhi uma pós-graduação que me desse tanto a parte teórica quanto a prática. E lá eu fui fazer estratégia, né? Eu fui estudar estratégia.
porque eu fazia, dava certo, mas eu não sabia como é que eu acertava. Sabe? Literalmente no digital. Foi quando eu fui estudar, entender, saber exatamente o que, que a gente estava fazendo ali, né? E eu já trabalhava com um pouco com tráfego pago. Claro que o tráfego pago não é o que é hoje, né? Hoje em dia tem muito mais, cresceu muito mais. Agora com a pandemia, então cresceu muito, muito mais. E eu Sim. acabei focando nessa área da publicidade online, tanto em redes sociais quanto no Google. Entendeu? Olha, eu vi que tu vais lançar agora uma masterclass, vamos falar mais dela lá mais para a frente, e que desenvolveste uma técnica chamada triângulo, ajuda-me aqui, O triângulo mágico do tráfego pago. Eu triângulo dei esse mágico. nome. Eu dei esse nome do triângulo mágico do tráfego pago, que é nessa masterclass que eu vou falar sobre os 3 pontos fundamentais para que a sua campanha aí tenha resultado. É isso. Olha, ok, sabes porquê que eu estou a focar nisso? Eu desenvolvi uma técnica chamada a estratégia triangular, e por isso é que eu achei, Mas o é que meu eu, é o anúncio. em que eu pego em três estratégias, eu faço o caminho, eu consegui ligá-las e depois há uma quarta com bónus. E então chamo-lhe a estratégia triangular. É muito engraçado, não é? Isto é aqui sinergias a acontecer. Muito, muito giro. Gente, que coisa. Eu nem tinha visto. Mafalda não foi cópia. Olha, então vieste para Portugal, já estás cá há 5 anos, que para um estrangeiro já está aqui bem alicerçado. Como é que foi agora esta fase? Temos que vir para casa, temos que ficar fechados. Como é que tu viveste essa fase? Então, acho que difícil para qualquer pessoa, né? Que a gente não tinha esse costume, né? E também um medo, né? Acho que o medo de pegar esse vírus foi muito grande, né? Eu tenho uma história um bocado triste, porque eu perdi o meu pai Ah, de Covid. lamento. Só na verdade, ele faleceu em junho do ano passado, né? Então já tem mais de um ano aí. Tive que ir ao Brasil no meio daquele caos, né? Graças a Deus, eu consegui chegar a tempo e ele faleceu, sei lá, acho que 6 horas depois que eu cheguei. Mas deu tempo de chegar, depois de 28 horas de voo, né, para eu conseguir ir para lá, porque também não tinha muita opção. Eu tive que ir do jeito que dava para ir. Mas pronto, eu passei por esse momento bastante delicado, pessoal, né? Porque foi tudo muito de repente. E na época os exames diziam negativo, né? Ele não tinha morrido de Covid. Mas depois eu fui buscar especialistas no Brasil, um dos melhores médicos lá, e algumas opiniões. E 100% das pessoas me disseram que foi. Porque naquela altura os testes também não estavam tão, né, desenvolvidos quanto estão, por exemplo, hoje em dia, né? A coisa foi É, evoluindo aos poucos. Mas foi difícil, assim, ainda mais depois disso, foi mais difícil ainda, né? Porque eu pensei em voltar, eu pensei bastante, porque agora minha mãe tá sozinha, inclusive ela tá aqui me visitando, então de vez em quando eu tento conciliar, né? Trazer lá para cá ou eu ir para lá, e isso o trabalhar no digital te permite, né? Ter essa liberdade de fronteiras e também ter a liberdade de você trabalhar da onde você quiser, né? A é verdade é verdade, essa. é verdade. Mas Olha, foi complicado, foi difícil, mas a nossa área cresceu muito. Por outro lado, foi muito bom, no sentido de que as pessoas estão mais conscientes, né? Conscientes da necessidade do marketing digital para qualquer negócio. E acho que as pessoas aos poucos também estão entendendo que não é um trabalho do tipo, o meu sobrinho faz. É um sim, trabalho são especialistas que fazem aquele trabalho, né? Que existe um porquê, existe um estudo, existe uma análise a ser feita. Eu acho que o marketing no início, o digital no início, foi encarado muito como uma coisa amadora, né? Do tipo qualquer um faz. E agora, com a pandemia, eu acho que essa questão da consciência do cliente, ele acelerou, sabe? Essa consciência, eu sinto que acelerou. E dentro do tráfego pago,
A coisa ainda está um pouco lenta, mas eu acredito que isso também vai ser acelerado porque o orgânico está aí nos mostrando que está difícil ter resultado sem fazer anúncio, né? Sem publicidade nas redes sociais. Olha, focaste aí aspectos muito interessantes, é verdade, qualquer um fazia, não é? E éramos desvalorizados, era uma profissão quase banal, porque, ai, a minha sobrinha, eu peço, ela faz, mexe nas redes sociais, qualquer um faz. É verdade, enquanto tu estudaste, até tiraste curso superior, eu fui, por outro lado, também de formar-me durante um ano na área, e continuo sempre em formação, e parecia que era uma coisa banal. Qualquer um faz. E depois havia um pouco de respeito. Quando somos mais um número, não sei se sentiste isso, deu-me o seu orçamento. Quando me pedem um orçamento, eu encolho-me e penso, e acho logo, não, esta não vem para mim. Porque a pessoa quer pagar o menos possível, não é? O mínimo possível e estar com o máximo possível bem locado no online. Não percebem, lá está, como acabaste de dizer, o pago, que isto é um conjunto, não é? De ferramentas, não é só as redes sociais. O E que as tráfego pessoas. pago sozinho também não faz milagre, né? Tem que Não, ter toda a estratégia do macro, né? A estratégia como um todo. Senão não faz sentido. Na verdade, marketing, todo negócio tem que ter marketing, né? sim, sim. E houve uma mudança, e tu que estás aí há mais anos que eu, sentes muito esta mudança, que ao princípio havia a necessidade do site e evoluías para o resto. Agora não. Tu podes começar nas redes sociais e evoluís para o site. E ultimamente eu acho que estes pães que têm havido nas redes sociais mostram o quão dependente nós estamos das redes sociais e que temos que as largar e ir para a nossa casa, que é o site, que é a loja online, que é posicionar-nos no online mesmo. E isso tem vindo a mostrar e as pessoas estão a reconhecer as importâncias das várias ferramentas. Muito bom, Vanessa. Não Olha, tens podemos um. esquecer da época do Orkut, né? O Orkut praticamente acabou. E quem vendia só através do Orkut, o que aconteceu? Faliu. Aqui nunca se tornou uma rede social muito apelativa. Não, Aqui sim, não. mas é só um exemplo da história das É, redes sim. sociais que muita gente teve que fechar negócio e faliu literalmente. Quando o E, Orkut, sim. literalmente o Orkut desapareceu, praticamente isso, né? Porque foi muito rápido aquela transição lá, e depois veio o Facebook, depois de um tempo, né? Mas a orientação que eu acho que a gente poderia dar aqui para quem está ouvindo, quem vai ouvir mais tarde, é que diversifique, né, seus canais de comunicação. Nunca poste num canal só. Nunca. Nunca. Daí a importância de ter um site, daí a importância de ter outra rede social, daí a importância de trabalhar e-mail marketing, outros canais de É verdade. comunicação para você chegar ao seu público, né? Porque a gente não sabe, a gente não é dona do Instagram nem do Facebook, a É gente não sabe verdade. o que vai acontecer. E temos que ir para uma ferramenta onde somos donos. E mesmo assim, se há um pano na internet, vai tudo para o galheiro, não é? Mas ao menos a probabilidade de sofrermos um ataque informático, mas não falando aqui nos ataques informáticos, pronto, mas do nosso alojamento por alguma razão ir abaixo, ou a internet ir abaixo, o que é uma coisa que eu acho que ela desde que existe não acontece, acho eu. Então, mas como aqui o equilíbrio de nos procurarem, o equilíbrio versus estabilidade da informação está toda concentrada, enquanto nas redes sociais ela está espalhada, não é? Exato. Ninguém vai à procura do historial para trás, só querem ver a novidade que estava no presente e no futuro. E no site está lá a informação toda. Portanto, pensem nisso. Está aqui a Vanessa também para nos ajudar. Olha, Vanessa, tens um percurso muito interessante e muito gratificante. Aqui em Portugal, quais são os passos que estás a dar? Então, eu trabalho basicamente como eu tenho na verdade, eu tenho um tripé que é o triângulo, né? Em português de Portugal. Vamos dizer assim, eu trabalho com a minha agência, que chama-se Clique Mais, né?
trabalho com mentorias, né? Dependendo tem vários níveis, né? Níveis iniciantes, aquela empreendedora ou empreendedor que está começando ainda, tem que direcionar o seu marketing, está perdido, não sabe o que fazer. Tem o intermediário, né? Que é aquele que já iniciou um pouco, mas não sabe, está errando em algum canal de comunicação, por exemplo, precisa ajustar a sua estratégia. E para aquele avançado, que é literalmente aprender a fazer. E, né, seguir isso depois sozinho. E o terceiro ponto do triângulo é o meu curso online, né? Que eu vou dar essa masterclass gratuita para depois dar o pontapé na Black Friday, né? Dando aí início ao meu primeiro curso online de tráfego pago. Esse curso é específico para quem quer fazer as suas próprias campanhas dentro do Facebook Ads. É isso. Então, Olha, literalmente dentro desse tripé aí, voltado para negócios locais, que é esse nicho que eu me insiro, sabe? Por quê? Porque eu estou aqui há 5 anos fazendo, né, tráfego pago para negócios locais portugueses, né, empresas que operam em Portugal. Então, eu já consegui aí triplicar a faturação de alguns segmentos aí do mercado. Então, acabei desenvolvendo esse método, daí por isso a ideia do curso, né? Veio a ideia do curso exatamente por causa dessa minha experiência. Claro que ao longo de 5 anos, né, existiram vários desafios, inclusive a diferença cultural, né, entre o meu país e o vosso, que é enorme. Eu também não vinha de uma família portuguesa, então eu literalmente tive que fazer eu digo que foi uma imersão em empresas portuguesas. Eu trabalhei como prestadora de serviço, a própria Clique Mais, né, que ela existe, né, como empresa. Fui trabalhar como prestadora de serviço em agências 100% portuguesas, para poder entender o consumo do português, né? Porque imagina, como é que eu não me sentia à vontade de atender um cliente português sem entender como é que vocês consomem, como é que vocês fazem o marketing aqui, porque é diferente do Brasil. O brasileiro tem uma outra cultura, literalmente influenciado pela cultura americana, e que é uma forma que vocês não consomem aqui como nós lá. Então, eu precisava entender, então eu fui estudar isso e mergulhei literalmente nesse universo, vamos dizer assim. olha, e fizeste muito bem, porque eu tenho uma cliente da Bélgica, e eu sempre falo com ela, eu tento perceber como é que se atua lá. É muito parecido, mas depois há nuancesitas também que se faz cá. Isto muda de país para país. E até vou mais longe, se calhar, de zona para zona. Entre o norte, o centro e o sul, que também só vão sofrendo influências, não é? Olha, eu por acaso tenho curiosidade de fazer a tua masterclass, confesso. Ah, que bom! Vai ser um prazer. Mas eu não vou porque eu faço antes nesse dia. Ah, sério? E eu faço tantos dias, fui logo escolher o dia que eu faço. Mas a gente Então, vai dar um jeito de lançar depois um link gravado para você assistir. ok, está combinado, eu vou assistir sim. Olha, falaste, mas eu achei muito interessante, tu esquivaste à pergunta. Porque não desassociaste a mulher da profissional. E então eu volto a perguntar, quem é a mulher Vanessa Astaria? Quem é a mulher? Nossa, essa pergunta é muito profunda, Mafalda. Ah, Bem, falando mais em detalhe, não tenho. Minha vida é um livro aberto, não tem problema de dizer isso, né? A mulher Vanessa Asturiano é uma mulher corajosa, eu acho que todo mundo diz isso para mim, até inclusive amigas minhas, a minha própria mãe fala isso para mim, que eu sou muito corajosa. Eu não me acho muito não, mas eu acho que assim, atravessar o oceano foi um ato de coragem. Eu acho sim, que sim. Acho que para qualquer pessoa que muda de país é um ato de coragem e de humildade, eu acho. sim, eu acho que sim. Porque aqui existem N desafios, né, de qualquer imigrante que vai para outro país, não só
brasileiros vindo para Portugal, mas portugueses, por exemplo, que vão para o norte, né? Tem muitos portugueses que trabalham no norte ou trabalham em Inglaterra, e que é um ato de humildade, eu acho. Mas um ato de aprendizagem também, né? A gente aprende muito e amadurece. Isso também, a Vanessa, como pessoa, também acho que a gente vem em busca de um todo, né? A gente não vem em busca só do profissional. Eu queria realmente ter, eu sou muito curiosa, né? E gosto de experimentar o novo, de desbravar essa coisa. Por exemplo, sempre a minha vida inteira viajei. Eu conheço 5 continentes, sabe? Boa. Em viagens. Por quê? Porque eu sempre achei que viajar era investimento e não um custo, não despesa. É. Por quê? Porque aquilo eu ia adquirir conhecimento ali. A cultura geral faz parte e me ajuda a ser uma profissional melhor em marketing, por exemplo. É verdade. Isso me É ajuda a verdade. ter uma visão mais ampla, sabe? Então, eu não me arrependo de ter. Eu conheço os 5 continentes. É óbvio que eu não conheço o mundo inteiro, não, é impossível conhecer tudo, né? Mas ainda tenho um sonho de dar a volta ao mundo. Mas isso eu acho que vai ficar quando eu ficar mais velha. Vamos ver se eu consigo realizar. Eu acho Mas que eu sim. tenho muita curiosidade, assim, sabe? Sou uma pessoa, assim, quando eu quero aprender algo, eu vou pro YouTube, eu me viro, sabe assim? Sou uma pessoa despachada, muito fiel aos meus amigos. Tenho muitos amigos, assim, no Brasil, claro, né? Amigos de infância. Tenho até, inclusive, um grupo no WhatsApp com 20 pessoas que eu conheço há mais de 30 anos. Olha, Então, eu acho que poucas pessoas que eu conheço têm amigos de infância mesmo, que te viram crescer, né? Que sabem quem é você, literalmente, né? A sua essência. é verdade. Então, eu preservo isso, as minhas amizades, porque eu acho que isso é muito importante para o ser humano. Então, eu sou, assim, basicamente isso. Diz a minha mãe que eu sou uma filha maravilhosa. Gosto muito da minha família, né? A parte ruim de estar aqui, né? A parte pior de estar aqui é estar longe deles, né? E esse período difícil desse último ano, da perda do meu pai também, eu estou reaprendendo a viver, né? Eu estou aqui num recomeço e reaprendendo a viver. Por enquanto, a balança está positiva e eu vou continuar aqui. Mas eu não digo daqui a um ano, isso é uma coisa muito, muito distante, né? A gente não sabe o que a gente vai sentir, quais vão ser os próximos passos. Por isso que eu hoje construo o meu negócio e construo o que eu me proponho a fazer através do digital, porque eu quero fazer bem feito da onde eu estiver, né? Aí depois vai ser só uma questão do fuso horário, de ajustar o fuso horário da onde eu estiver, né? Olha, Mas basicamente, acho que respondi a sua pergunta. Você respondiste. quer saber mais alguma Não, coisa? não, não, não quer saber se és casada nem nada disso. Tens filhos. Nada disso. Sou Engraçado. casada, não tenho filhos. Tenho 41 anos, não tenho filhos ainda. É um dos meus sonhos também, né? Ter filhos. Vamos ver o que acontece, o que a vida aí me dá de presente. Olha, sabes, temos mais coisas em comum do que estava a ouvir e temos muita coisa em comum, é verdade. Eu conheço muita gente que também mudou de país, tanto esta que eu estou a dar a estratégia foi para a Bélgica, porque decidiu que não queria trabalhar em Portugal. Não foi aquela necessidade de migrar porque não estava bem no país e não conseguia emprego. Não, não foi porque eu, quando me formei, quando me formar, eu quero ir trabalhar no país. Conheço um que ele, para ter liberdade emocional e viver a vida que queria, ele foi viver para a Inglaterra e ele aqui ganhava muito bem. Muito bem, muito bem. Ele agora lá também está muito bem, mas ele preferiu ir para a Inglaterra. Olha, Foi assim. cada um que imigra tem um motivo, né? Muitos Hum, brasileiros, esse ciclo migratório de agora, né, há poucos anos, muita gente veio fugindo da violência, né? Não é o é, meu é, caso, né? exato. Eu não me insiro
Na verdade, Mafalda, eu vim para ficar 10 meses, que era o tempo do curso. Né? Mas depois eu gostei de morar em Lisboa, adorei aquela cidade, vi a oportunidade no marketing digital, como o marketing digital estava sendo feito aqui, e o quanto eu poderia, né, aprender e ter uma experiência no mercado europeu. Isso também fez com que eu decidisse ficar, abrir fiscalmente a minha empresa e dei entrada no visto D2, que na altura era o visto de empreendedor individual. Ok. Então, tudo isso, esse trâmite eu fiz, voltei para o Brasil, fiquei 3 meses até o visto sair e a residência sair, e voltei para Portugal com a empresa aberta e fiscalmente funcionando. Claro que inicialmente meus clientes eram brasileiros, né? Natural, mas depois eu consegui vencer e percorrer, né, esse período aqui. E aí a qualidade de vida e essa vida tranquila daqui realmente ganhou meu coração, ganhou a minha vida, né? Porque realmente não tem nada a ver com a vida. Eu morava em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ah, maravilha. É uma maravilha, mas é bastante violento, né? O dia a dia não era um dia a dia calmo, tranquilo, como eu vivo aqui. Eu hoje vivo em Sobral de Monte Agraço, que é uma... Não é vila, vocês consideram, acho que Uma foi... aldeia? Não é vila, é um pouco maior que vila. Como é que é o nome? Eu esqueci. É uma cidade. A seguir a vila é Então uma é uma cidade. cidade, isso. Acho que é Próximo a cidade. Torres Vedras, entre Torres Vedras e Arruda dos Vinhos. Sim. E eu tô adorando viver aqui. Tô adorando mesmo. É bem. Sim, é uma zona muito conhecida, sim. É verdade. Pois eu tô E adorando. mais por causa de um anúncio que havia na televisão também. Sobral de Montragaço já tem um parque infantil. Não me lembro o que era, mas lembro-me de ter ficado. Na Então, televisão, todo mundo fala isso pra mim quando eu falo que moro aqui. era. Eu acho que Ai, alguma coisa que. Um meme, alguma coisa assim da internet que ficou conhecido, a cidade ficou ficou, conhecida por causa disso. ficou. Olha, está a vir uma campanha, eu aproveito, e sabes que eu sou a gestora de marketing digital daqui das minhas obras, então eu tenho que aproveitar esta deixa. Está a vir uma campanha para quem se quer juntar a nós, a esta comunidade. E não, como eu disse no início, não, eu não ganho nada, não ganho porcentagem alguma por isso, e ninguém me pediu, eu simplesmente estou, acho que também é o meu dever, dinamizar mais esta comunidade. O que é que te trouxe aqui à comunidade das minhas obras? Então, Mafalda, eu precisava, assim, dentro do meu negócio, né? Eu precisava fazer mais networking com pessoas, com mulheres empreendedoras, que é a minha persona, né? São mulheres empreendedoras que têm negócios locais, que têm. Então, assim, o meu público estava dentro do Mulheres à Obra. Eu pesquisei, eu já participei de evento na época que não tinha pandemia, de evento, os eventos físicos que a Sim, Camila até realizava. Eu participei de um, eu acho, em 2019, se não me engano. E quando eu literalmente percebi que eu precisava entrar como patrocinadora, eu entrei e em menos de 2 meses assim já fechei imenso nos negócios. Realmente vale a pena o networking. Eu consegui fazer networking mesmo a sério e ter relações com pessoas que eu jamais conseguiria se eu não sim. tivesse dentro desse grupo É maravilhoso. verdade, é verdade, é verdade. Há muitas, nós somos 150, claro que há umas que destacam-se mais que as outras, é natural, mas quem quer consegue. Eu estou aqui há 4 anos, decidi investir em mim há dois, porque nós na altura estávamos mais a nível presencial e havia muitos almoços, fazíamos muita coisa, então, e eu também estava com clientes e depois decidi mudar o meu foco completamente. Deixei de trabalhar com empresas e passei só com exclusivo para empreendedores. E comecei a dar, como tu estás a fazer, e a coisa acontece. A coisa acontece. É verdade. Claro, claro, existe um investimento de tempo também, porque precisa, né, Exatamente. fazer reuniões um a um para as pessoas te conhecerem, participar das lives. Mas isso, meu público-alvo está ali, como eu não vou fazer, entendeu? Tem que fazer até para você criar autoridade dentro daquele grupo, né? Isso tudo faz parte da Claro. minha estratégia também. Daí por isso que eu
decidi entrar e não me arrependo nada. Incentivo a todos que estão ouvindo, né, a live, até um testemunho verídico e super atual, porque eu tô, acho que há 4 meses dentro do grupo. Só? A minha entrada foi muito recente. Ah, estás aí muito ativa, assim, parabéns, olha. Eu sei que estavas há mais tempo. Não, 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 tem pouquíssimo tempo. Deve ter uns 4 ou 5 meses. Muito bom, olha, parabéns, sim. Sim, está a ver. Estava a falar há bocado com a Camila e perguntei-lhe, porque está a ver um anúncio, eu decidi fazer um anúncio, e eu perguntei-lhe quantas pessoas estavam inscritas já. Ela disse que a lista já está grande e há um número. Vamos aceitar, eu não sei, esqueci-me de perguntar qual era o número, qual era o limite das inscrições, mas já está considerável. Então, mexam-se. Se querem se juntar a esta agora, está aí uma campanha maravilhosa. Pagas agora e começas só depois, oficialmente, é como se estivesse a pagar só em janeiro, portanto, usufruis o dezembro e ainda uma parte de novembro gratuito, eu acho que sim. E com as Olha, vantagens que nós bom. temos agora, não é? Estas Force, não via nada da minha altura, não via networking, não via o grupo network, não via as Task Force, isso tudo está a acontecer agora, quando eu entrei não havia. Então Verdade. eu acho que sim. E os eventos que está a acontecer, e aqui a academia, o wellness, nada disso existia. Então acho que sim, que agora, e os projetos que estamos a candidatar, é a altura ideal. É isso mesmo. Ainda bem, 4 meses. Tem pouquíssimo tempo. Depois eu tava até querendo ver a data mesmo que eu entrei para ver quanto tempo. Mas tem pouquíssimo tempo que eu tô junto Olha, ao. e pronto, nem preciso perguntar, porque já acabaste de dizer que estás a conseguir hum, ter Já fechei clientes imensos negócios, valeu muito a pena. Já retornei o valor do que eu paguei, já retornei já e tá várias valendo vezes, com certeza. com certeza. Tá valendo muito a pena mesmo. É mais aquilo. Eu pesquisei mesmo a fundo, né? E vi que o meu público-alvo estava aqui dentro, né? Então eu decidi entrar. E também para criar relações, né, Mafalda? Eu acho que o marketing relacional hoje a É, gente tem que fazer, porque dia a dia. E nada mais do que um grupo desse de mulheres que estão se ajudando, né? Estão se unindo para irem mais longe. E eu acredito muito nisso, que o networking faz a gente potenciar é muito verdade, mais é daquilo que verdade, se eu ficar ali sozinha, até se eu colocar campanha, né? é Mas verdade, assim, eu é coloco uma verdade. campanha fria, ninguém me conhece. Mas se eu fizer um bom marketing relacional com essas mulheres dentro das mulheres à obra, eu com certeza a minha taxa de sucesso vai ser muito maior. É verdade. É, eu estou farta de dizer isso. É o juntar tudo. É o orgânico, é estarmos nos grupos, é o nosso perfil. Ok, há quem queira ou não ter o perfil associado também à sua profissão, há quem não queira, mas é o todo. E depois, quando vamos na hora de fazermos anúncios, a taxa de conversão é muito maior e chegamos também a muito mais gente e depois pagamos menos. É aqui tudo uma roda viva que agora vais ensinar isso tudo no curso, tenho a certeza. 13 e 13. Olha, é uma hora muito boa, 13 e 13. É a hora do sucesso. Uh, Posso falar sobre um pouquinho mais sobre a Masterclass? pode sim, Um claro. minutinho, rapidinho. Vai, Só para pode, explicar força. esse triângulo mágico do tráfego pago, Ok. é o seguinte. Eu dividi em três áreas sensíveis dos anúncios. Por quê? Porque esses anos todos eu percebi que se eu errar em um desses três, ou nos três, ou em dois, né? É ali que a campanha não tem resultado, né? Não tem uma, vamos dizer assim, uma performance como deveria ter, né? Então, primeiro item é o objetivo de campanha. Eu vou ensinar nessa masterclass a você escolher o objetivo certo para você ter resultado, tá? O segundo, orçamento. Eu sempre recebo a seguinte pergunta, né, do cliente: quanto que eu preciso colocar para ter retorno imediato, né? Todo mundo tem É, retorno imediato, né? Isso não existe na vida. Em nenhuma área da tua vida você vai ter retorno imediato. Sabe por quê? Porque não é milagre, não é simplesmente não. pagar, né, para ter milagre. Mas, enfim, eu tenho umas técnicas, né, que você precisa saber e fazer e saber apertar os botões corretamente lá
para você ter resultado um pouco mais rápido. Pode ser imediato, assim, no dia seguinte, mas Sim. pode ser daqui a 5 dias, vamos dizer assim. Né? E o terceiro item, são as imagens, né? Eu chamo as imagens dos posts de criativos. Que É. pode ser vídeo, pode ser design, pode ser uma fotografia, né? Então, eu vou dizer quais tipos de post que convertem mais nas suas campanhas. Então, são esses 3 itens. Objetivo, orçamento e post, né? A imagem. É isso que eu vou ensinar no dia 23 de novembro, às 21h30. Mas, para isso, vocês precisam se inscrever. O link é masterclass.cliquemais.pt. Eu vou escrever aqui, vou tentar escrever aqui. Escreve, escreve. Olha, sim, porque as pessoas põem-se a fazer campanhas e não têm um objetivo, não têm o público-alvo bem definido, não têm a segmentação definida, não têm nada e põem-se a fazer campanhas e depois esperam milagres. E não pode ser. O Facebook não sabe tudo sobre nós. Sabe Exatamente. alguma coisa. O Facebook e o Instagram sabe algumas coisas e por isso é que ele agora, ultimamente, pergunta: tem este vídeo, queres ver? É porque ele quer saber mais de nós. Mas eu dou aulas aos séniores e eu ensino-os a dizer ao Facebook o que é que eu quero ver. Não és tu que me impões, sou eu que decido. Que há também aqui técnicas que a gente consegue, é só deixar de seguir. Há aqui umas triagens que se pode fazer. As pessoas acham que não, que somos bombardeadas todos os dias com coisas, não. Nós Sim. podemos dizer ao Facebook: olha, eu não quero ver isto, eu não quero seguir isto. Podemos, dá trabalho, dá, como tudo na vida, não é? Mas é que tocaste aqui pontos muito importantes, objetivos da campanha, que as pessoas vão fazer uma campanha e não têm os objetivos, está aí muitos pontozinhos, não é? Por exemplo, muita gente me pergunta assim: ah, Vanessa, eu fiz uma campanha de geração de cadastro, que é geração de leads, né? Ok. Geração de leads, e não ganhei nenhum seguidor, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei assim: você quer leads ou quer seguidor, né? O Pois, objetivo está errado. sim. E se for leads, vais oferecer alguma coisa ou queres angariar a pessoa e não dá nada em troca? Nem que seja um vídeo, então, não é? Pois é, exatamente. Existem, por isso que o objetivo de campanha é muito importante, né? Errar ali literalmente errar no princípio, né? No passo 1. O passo 1 é o objetivo, né? Quando você clica no botão verde de criar a campanha, ele abre um pop-up, né? Um quadrado que exatamente é o primeiro passo. É Escolher o verdade. objetivo de campanha. É muito bom. Olha, muito bom. Gostei muito de falar contigo. Descobri mais coisas sobre ti, foi muito interessante. A Vanessa está nas minhas obras, também anda aqui sempre a bombar no Instagram. Clique mais, ela está sempre ativa, sempre com vídeos, sempre com coisas, sempre com convidados. Não para esta mulher, hein? Ó, Então, e quarta-feira, Mafalda é a minha convidada da noite. é Às verdade. 21h07, lá no meu perfil, Mafalda vai contar. Aí vai ser ao contrário, Mafalda que vai contar a história dela e exatamente o triângulo mágico dela, da estratégia. Né, Olha, Mafalda? foi um prazer estar aqui à conversa contigo. A Vanessa Asturiano vai ficar aqui gravado. Também há de ir parar ao YouTube das minhas obras, se não seguem. Faz favor de seguirem, queremos 10 mil. 10 mil era bom. Mas pronto, 1000 seguidores, estamos lá quase, hein? 1000 seguidores. Está quase, quase, quase. Vai lá para um likezinho. Falta 100, ok? Então é bom. Está lá muito vídeo daqui da Vanessa também, dá dicas de marketing. Ela está na nossa task force também de marketing e vem em janeiro, vem surpresas, portanto segue-nos. Quando é que tu vais fazer a live no grupo, pela task force de marketing? Este mês já fizeste? Dia 19. Ao 19, ok. Então é esta sexta, Sim, sim, sim. sexta-feira. Ah, boa. Vais falar de quê, já sabes? E esqueci. Eu esqueci, mas depois eu vejo lá e coloco nos comentários do post, desse Ok, post ok. aqui. Ok, muito Esqueci bom. o tema. Mas tem lá Então, apontado. ok. Olha, muito obrigada. Obrigada, assim, que esteve aí desse lado com paciência a ver-nos e a ouvir-nos. Um beijinho muito grande. Tudo bom, Beijinho, muito obrigada, sucesso. Mafalda.
Você Muito também. sucesso mesmo. Vá. Obrigada, Vanessa. Nada, Foram as imagina. conversas à segunda, agora vamos almoçar, não é? Que aqui a fomeca já aperta. Um beijo. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau.